Igreja do Senhor Jesus Cristo, paz seja contigo. Permita que eu vos leia a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 12 a 17. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 a 17. O apóstolo Paulo escreveu assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, era perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois o fiz na ignorância, na minha incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a grandeza da sua paciência e servisse eu de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, único Deus, honra e glória para todos sempre. Amém. Emocionante esse trecho da carta de Paulo ao jovem Timóteo. O título sobre o que eu quero conversar com vocês hoje é a força da graça de Jesus. A graça de Cristo, meus irmãos, ao contrário do que às vezes nós nos convencemos equivocadamente, a graça de Cristo é maior, infinitamente maior do que qualquer tipo de pecado que eu tenha a capacidade, com o meu coração caído e quebrado, de praticar. Nada que eu tenha feito, nada que eu tenha praticado, qualquer pecado que eu tenha realizado na minha vida até agora, pode ser maior que o sacrifício de Jesus na cruz. E é isso que Paulo faz quando Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo. Paulo abre o coração. E isso é interessante nós observarmos como Paulo foi sincero e confessou para o Timóteo, que era discípulo dele, e disse para o Timóteo: eu sou o principal dos pecadores. Já pensou você escrevendo, você dando orientação para alguém que você está discipulando, para alguém que você está ensinando, para alguém a quem você está falando da sua fé, das maravilhas que Deus fez na tua vida, e de repente você abre o teu coração e você diz assim: olha, não se engane comigo. Não é para mim que você tem que olhar, porque eu não sou neste sentido exemplo, porque na verdade eu sou o pior dos pecadores, eu sou o principal dos pecadores. Mas é importante nós notarmos também que o apóstolo Paulo não fez isso para se afundar em culpa. É normal que às vezes nós façamos isso numa falsa sensação de uma falsa necessidade de sermos punidos. E nesta intenção, nesta querência inconsciente de sermos punidos, nós mesmos nos afastamos do amor misericordioso de Jesus. Então nós dizemos assim: eu sou pecador, eu não tenho jeito, esse meu jeito assim nem Deus suporta mais, eu fiz tanta coisa errada que é impossível que Deus tenha paciência com a minha pessoa. Não foi com esta finalidade que Paulo disse para o Timóteo: eu, Timóteo, sou o principal dos pecadores. Não foi com essa intenção. Paulo disse isso para o Timóteo para exaltar a graça de Cristo sobre a vida dele. O que o Paulo disse para aquele jovem Timóteo é o seguinte: apesar de eu ter sido um homem muito ruim, de vida e frutos muito negativos,
Mesmo assim, a graça de Deus, a graça de Jesus foi muito maior e abarcou a minha vida, abraçou a minha vida, superando todas as mazelas do que eu já tinha vivido. E o próprio Paulo descreve de que tipo de pecador que ele era. Eu era blasfemo. O que é uma pessoa blasfema? Uma pessoa que fala mal de Deus, uma pessoa que reclama de Deus, uma pessoa que não só tem uma fé vacilante em Deus, como zomba do poder de Deus. Ah, se Deus existe, por que acontece isso e aquilo? Como se a culpa fosse de Deus e não consequência dos nossos próprios atos. Algumas coisas, e a maioria das coisas que acontecem nas nossas vidas, é consequência exclusiva de coisas que eu plantei. Hoje eu colho as coisas que eu plantei ontem na minha vida, e certamente amanhã vou colher as coisas que eu estou plantando hoje. Então, se eu quero ter boas colheitas, eu devo começar a plantar boas sementes. É um jargão, é um bordão, mas é verdadeiro pensamento que diz: você não pode querer coisas novas fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Você não pode querer ter uma vida nova, abençoada, continuando uma vida de pecados. Por isso Paulo coloca no passado: eu era blasfemo, eu falava mal de Deus, eu falava mal dos cristãos, eu zombava do poder de Deus, tanto na minha vida quanto na vida das outras pessoas. Paulo não acreditava que Jesus pudesse transformar a vida das pessoas, e por isso Paulo perseguia os cristãos. Paulo autorizou muita gente a ser apedrejada até a morte. Diz a tradição da igreja que quando Estevão, o primeiro mártir que foi apedrejado até a morte, Estevão, que viu o céu se abrindo e disse palavras semelhantes à de Jesus na cruz: Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, não atribua a essas pessoas o pecado do que eles estão praticando. O texto bíblico diz que alguém ali segurou a capa do Estevão. Esse segurar a capa de uma pessoa era uma autorização, um ritual de autorização para que ele fosse apedrejado até a morte. Foi o que aconteceu com Estevão. E diz a tradição que quem segurou a capa de Estevão foi o Paulo, que ainda não era Paulo, era Saulo. Depois Jesus vai trocar o seu nome de Saulo para Paulo. E Paulo reconhece: eu era um blasfemo, eu desrespeitava Deus, eu desrespeitava o poder de Deus. Paulo reconhece: eu era um perseguidor, eu perseguia as pessoas que acreditavam em Jesus. Quantas vezes nós não somos assim também perseguidores? Eu fico notando às vezes na família coisas tão tristes de se ver, quando não é um é outro. É muito difícil ver um casal, uma família que caminha junto, lado a lado no Evangelho. É quase que normal que um sempre queira puxar o outro para trás. Às vezes é o homem, a mulher está indo no caminho dela, no caminhar dela, no Evangelho, o homem puxa para trás. O homem quer levar para outros lugares, quer ensinar outras coisas, quer introduzir hábitos não santos. E às vezes é o contrário. O homem está no caminho, indo em direção ao Evangelho, e a mulher puxa para trás. A mulher quer desviá-lo, a mulher quer que ele tenha iniciativas pecaminosas, que ele frequente lugares pecaminosos, para logo ali adiante, ou ela, ou ele, ou ambos, procurarem tardiamente ajuda para o resultado dos seus pecados. E quantas vezes pessoas assim tornam-se perseguidoras dos cristãos? Uma vez, uma senhora que eu pastoreava disse que não aguentava mais a pressão do marido para que ela não fosse à igreja. Ele não era da igreja, ele não era convertido. E cada vez que ela saía de casa para ir para a igreja, ele dizia: vai levar dinheiro para o seu pastorzinho? E ele ficava sozinho em casa. Meus queridos, somos pessoas que têm certa lucidez, somos pessoas que têm cérebros que funcionam. O que faz um homem sozinho em casa, no período que a mulher está na igreja? Será que ele fica lá de joelhos, intercedendo por ela, para que corra tudo bem enquanto ela foi à igreja?
Ou será que ele fica ali, na particularidade, no seu esconderijo de pecado, praticando pecados inomináveis? Qual a razão dele não acompanhá-la? Ou o contrário, vocês não fazem ideia das estatísticas de pessoas nas igrejas envolvidas, aprisionadas pelo vício no consumo de pornografia. Vocês não fazem ideia. Essas pesquisas estão disponíveis, procurem essas estatísticas. E como que o pecado da pornografia é consumido? Na particularidade, na solicitude, na solidão de um cômodo fechado. Não é por duas pessoas que estão na igreja. Então, às vezes, nós damos brecha para o pecado quando Jesus diz: foge da aparência do mal. Se esse ambiente é um ambiente que parece mal, que proporciona pecado, afasta disso. Se esse ambiente, se essas companhias, se esse comportamento te induz a uma situação de pecado, abre mão disso. É o próprio Jesus que fala: é melhor que você chegue no céu arrancando o olho que te faz pecar, do que com as duas visões no inferno. Arranque a mão que faz você pecar, é melhor que você entre maneta no céu do que com as duas mãos no inferno. E Paulo reconhece isso. Eu era um perseguidor, eu providenciava meios para que as pessoas não seguissem Jesus. Como que é a nossa interação com as pessoas? Quem é você, meu irmão? Quem é você, minha irmã? Você é a pessoa que facilita o contato das pessoas com Jesus? Ou você é aquela pessoa que coloca obstáculo? Jesus disse uma vez: é inevitável que aconteçam os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ah, se nós lêssemos a Escritura e deixássemos a Escritura falar. Hoje pela manhã, na aula da escola dominical, meu Deus, a Noemi leu com a gente um trecho da Epístola de Pedro. Cada versículo me fazia arrepiar. E um deles dizia que nós devemos ser exemplo para as pessoas. E ali eu me arrepiei e fiquei pensando comigo mesmo: Pai amado, que tipo de exemplo eu tenho sido? Este mesmo Paulo que se considerou blasfemo, perseguidor, num outro momento ele vai dizer: meus queridos, sejam agora meus imitadores, como eu sou de Jesus. Essa é a estatura cristã que nós devemos alcançar. Dizer para as pessoas: vivam a vida como eu estou vivendo, que vocês vão se dar bem. Que vocês vão chegar rapidinho à presença de Jesus com muito mais intimidade. Mas Paulo reconhecia que ele era insolente. O que é uma pessoa insolente? Uma pessoa desrespeitosa. Uma pessoa que fere a fé do outro. E quando não fere com palavras, fere com semblante. Fere com atitudes. Fere com comportamento a fé do outro. Também nisso a Escritura orienta. Se isso que você faz fere a fé do outro que é mais fraca, não faça. É neste momento que veio a frase que eu citei agora há pouco: é necessário que haja escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ai daquele que escandaliza um dos meus pequeninos. E Jesus leva isso tão a sério que Jesus diz assim: melhor seria para essa pessoa que ela pendurasse uma pedra grande no pescoço e se jogasse no fundo do mar. Olha como Jesus observa e trata uma pessoa que escandaliza um crente mais fraco com o tipo de vida, com o tipo de atitude que essa pessoa tem, que essa pessoa leva. Insolente. Paulo diz que era insolente, mas aí Paulo resume e diz assim: ainda assim,
mesmo eu sendo blasfemo, mesmo eu sendo perseguidor, mesmo eu sendo insolente, ainda assim Cristo me alcançou. Ainda assim Cristo me alcançou. Ou seja, não há pecado suficientemente grande que não possa ser derrubado pelo Senhor Jesus. Paulo reconhece aqui nesse trecho da epístola: alcancei misericórdia. E por que Paulo diz que alcançou misericórdia? Ele também dá a resposta: porque todas estas coisas erradas que eu fiz na minha ignorância, na minha incredulidade, quando eu não acreditava que Jesus poderia me transformar, quando a verdade de Jesus ainda não havia habitado no meu coração. Essa é uma expressão muito linda, mas deve nos fazer pensar na seguinte perspectiva: se eu já ouvi que Jesus pode me transformar, se eu já senti que Jesus um dia entrou no meu coração, e mesmo assim eu continuo sendo blasfemo, e mesmo assim eu continuo sendo perseguidor, e mesmo assim eu continuo sendo insolente, levando hipocritamente um título de cristão, como eu posso ter alcançado misericórdia? Como eu posso dizer que eu estou cometendo esses pecados na ignorância? Como eu posso dizer que eu estou cometendo esses pecados na minha incredulidade, se não é assim que eu estou vivendo a minha vida? A graça, Deus escreve as histórias de graça em páginas que pareciam manchadas para sempre. Quando eu me encontrei com o Senhor Jesus, quando eu fui apresentado a Jesus por um saudoso irmãozinho, Edivaldo, eu tinha uma vida bem tranqueirinha. E a última religião que eu havia frequentado era o candomblé, a macumba. E quando eu ouvi falar de Jesus, eu olhei para mim, olhei para a proposta de Jesus e pensei: não dá não. O que Jesus vai querer fazer com isso? O que Jesus vai querer fazer com isso? Eu perdi o meu tempo e agora eu estou muito longe de Jesus, mais ou menos como aquela música que de vez em quando o Rafa coloca aqui para a gente cantar, o Mestre. Eu estava em alto mar, muito longe do porto, mas o irmão Lázaro também diz naquela música, estava ali agora só eu e Deus, na longitude daquele mar. É verdade que todos nós temos momentos, páginas da nossa vida que nós gostaríamos de rasgar. Eu as tenho, você as tem. Há momentos da tua vida que você gostaria que fosse apagado, que não existisse mais. De fato, elas não existem mais. Mas apagá-las da memória é quase impossível. E mesmo que você as esqueça, não significa que um dia elas não foram vivenciadas. Mas sabe qual é a notícia? Deus escreve nestas histórias antigas e fétidas uma história de redenção. E a mim, que andava tão longe dos passos do Senhor, Ele reescreveu a minha história. Onde há ódio, o Senhor pode derramar amor. Onde há um coração rancoso, um coração rancoroso, um coração vingativo, um coração respondão, um coração malcriado, um coração pontudo, onde há um coração desse, Jesus pode preencher de amor e transformar esse coração. Onde há incredulidade, onde há falta de fé, Jesus faz transbordar a fé. E a pessoa que era descrente passa a ser uma pessoa de oração, passa a ser uma pessoa devota. O Evangelho, ele foi colocado neste mundo para os pecadores. A graça de Cristo, ela não cai em conta-gotas. A graça de Cristo transborda. A graça de Cristo é enxurrada. A graça de Cristo vem com a força de um tsunami e leva toda a vida pecaminosa embora. É assim que é a graça de Cristo. O Evangelho, entretanto, nunca foi um manual de autoajuda.
onde você pode ler uma frase que massageia o seu ego por alguns minutos para logo depois ser esquecido. Não, não é isso que é o Evangelho. A palavra Evangelho, do grego Evangelion, é boa notícia. E o Evangelho só é boa notícia para a pessoa que é verdadeiramente pecadora. Então, se você, como eu, como Paulo, somos verdadeiros pecadores, o Evangelho foi escrito para nós. É a notícia de que Cristo veio salvar esse tipo de gente. O Evangelho não foi escrito para gente forte. Se você é forte demais, você é poderoso demais, você é uma super mulher, é empoderada, palavra da moda, o Evangelho não é para você. O Evangelho não é para gente autossuficiente. O Evangelho é para gente dependente e carente de Deus, que se sente perdida no pecado. É para esse tipo de pessoa que o Evangelho foi colocado, não para os perfeitos. O Evangelho nunca foi escrito para os perfeitos. O Evangelho foi escrito e anunciado por Deus para os pecadores. E ninguém, portanto, está fora desse alcance. Quando Cristo transforma alguém, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Quando Cristo transforma alguém, Ele não está só salvando uma vida. Quando Cristo transformou você, Ele não estava só salvando a tua vida, que já é uma coisa grandiosa, porque salvar uma alma do inferno é muito mais do que curar uma enfermidade, é muito mais do que arranjar um bom emprego, é muito mais do que abençoar com uma boa faculdade, é muito mais do que abençoar com uma gravidez, é mais ainda do que ressuscitar um morto. Salvar a alma de uma pessoa é um milagre extraordinário, mas o que Jesus faz com o Evangelho ainda é mais do que isso, é mais do que salvar uma vida. Quando Jesus faz isso, Ele está levantando uma testemunha, para que muitas outras pessoas vejam o que Jesus pode fazer com a sua graça infinita. Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele tenta animar o Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Você tem vergonha da sua fé? Como que é a sua fé na frente das pessoas? Que tipo de cristão você é longe da igreja? Vamos complicar um pouquinho mais. Que tipo de cristão você é quando fecha a porta do quarto, do cômodo onde você está? Porque o lugar mais difícil de ser cristão, contrariando quem pensa que é difícil ser cristão na igreja, o lugar mais difícil que existe para uma pessoa ser cristã é dentro da sua casa. É dentro da sua casa, onde ela está despida, onde ela está num ambiente sem controle. Neste ambiente, o comportamento dela, a fala dela, o que ela faz, mas principalmente o que ela deixa de fazer, é isso que vai mostrar que tipo de cristão que essa pessoa é. Paulo está dizendo para Timóteo não se envergonhar do Evangelho. Nós, os jovens, nós sofremos muito com isso. Nós, os adolescentes, nós sofremos com isso. Nós temos vergonha de confessar o Evangelho, porque nós somos muito preocupados com a opinião das pessoas. Mas o que vão pensar de mim? Não vão me aceitar no grupo, vão me excluir. Vocês acham que eu estou falando bobagem? Na Europa já está assim, a Carminha sabe disso, teve na Europa esses dias, a Carminha vai para a Europa todo sábado e volta domingo ao tempo do culto. Na Europa está assim, se lá na escola, um filho cristão, os pais mandam convite para as pessoas, olha, vai ter o aniversarinho do meu filho cristão, não aparece ninguém. Se a comunidade souber que aquela criança é de uma família cristã, não vai ninguém. A Europa vive uma época hoje que estão sendo chamada de pós-cristianismo. Meu filho foi para o Canadá esses dias pela missão que ele dirige,
e parava as pessoas para falar das pessoas com Cristo, e o canadense é irritantemente educado, né? Então os canadenses diziam para ele, não, muito obrigado, o que você tem para me falar não me interessa. E continuavam andando. Você acredita em Jesus? Não acredito, eu não quero saber disso. Templos fechando e virando boates, virando teatro, virando qualquer coisa. Lá no Canadá, quando tem uma igreja com 40 pessoas, eles festejam uma grande igreja, uma igreja com 40 pessoas. As pessoas estão com vergonha de assumirem a sua fé. E há 2000 anos, Paulo dizia para o Timóteo, não tenha vergonha de assumir a fé. Jesus vai dizer isso no Apocalipse, aquele que me negar diante dos homens, eu vou negá-lo no dia do juízo. Aquele que não me confessar diante dos homens, eu não vou confessá-lo no dia do juízo. Porque Jesus sabia que com o passar dos tempos a fé ia ficando complicada. O próprio Jesus perguntou, porventura encontrará o Filho do Homem fé na terra quando voltar? Como é que estão os nossos tempos? Como que nós vivemos? Nós deparamos com pessoas cheias de fé por aí? É assim? Você tropeça numa pessoa cheia de fé a cada esquina? Eu tenho a impressão que não. Paulo está orientando Timóteo para ser firme diante dos desafios de ser cristão. O contexto, então, do Paulo é uma carta pastoral cheia de conselhos práticos, mas profundamente marcada pela sua experiência pessoal, a experiência dele, de Paulo. Paulo está escrevendo para Timóteo, Timóteo, vá firme nesta caminhada, Timóteo. Não se preocupe se você vacilar, se você tropeçar, se você cair, levanta. Cair não é o problema. Ou como diz o Adenilson, o problema é cair e dormir caído no chão. Tirar um cochilinho quando cai. Cair não é problema. Caiu, levanta e segue a caminhada. Aqui Paulo abre o coração lembrando de que ele foi perseguidor, blasfemo, insolente, mas atualmente ele diz com coragem, eu sou o principal dos pecadores. E Paulo, se Paulo, o principal dos pecadores, foi alcançado, ninguém está fora do alcance da graça de Cristo. Parou para pensar nisso? Se Paulo, o principal dos pecadores, foi alcançado por Jesus, ninguém, nem eu, nem você, estamos fora ou longe do alcance de Cristo. Concluo, meus irmãos, dizendo que é preciso, muito preciso, que você pregue essa verdade para você mesmo. Aliás, é necessário que nós sempre estejamos pregando as verdades do Senhor para nós mesmos. Eu disse que há poucos dias, se você nunca faltou nos cultos de domingo, você ouviu 54 mensagens deste púlpito. Qual que impactou a tua vida? Se for ver direitinho, a gente não lembra nem da de domingo passado. E por que isso? Porque a gente só ouve os outros falando, mas a gente não fala para a gente mesmo. Lembra quando eu preguei do Salmo 37? O salmista pregava para ele mesmo. Se acalme, coração, você ainda vai louvar a Deus pelas dificuldades que você está enfrentando agora. O salmista dizia isso para ele mesmo. Então nós precisamos pregar para a gente mesmo. Quando você estiver com a fé vacilando, quando você estiver prestes a pecar, ou quando você tiver pecado, pregue para você mesmo. Quando a culpa pesar no seu coração, lembre e diga a você mesmo, a graça é maior do que o teu pecado, pastor Jesus. A graça é maior do que o teu pecado. Segue em frente. Quando a tentação bater na tua porta, se lembre e diga a você mesmo, a graça transborda. Se o teu coração está sendo tentado, a graça de Jesus transborda na tua vida.
E principalmente, meus queridos, e presta atenção nisso mais uma vez, eu sei que vocês estão atentos desde o começo, mas presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você agora. Quando você pensar em alguém que pareça impossível de mudar, tá bem? Nós estamos aqui então falando de duas possibilidades. Quando você pensar que você não vai mudar, não tem como eu mudar. Ou quando você pensar em uma pessoa e dizer, esta pessoa aqui não tem como mudar. Lembre-se e pregue a você mesmo. Cristo fez de Paulo um exemplo vivo da sua paciência. É isso que Paulo fala. Jesus teve paciência comigo. Paulo, o principal dos pecadores, disse que Jesus teve paciência com ele. Paulo pecou durante muito tempo, mas Jesus nunca desistiu de Paulo. E Paulo se transformou em quem se transformou, ou foi transformado em quem foi transformado, porque Jesus teve paciência com ele. Jesus tem paciência com você. Jesus tem paciência com aquela pessoa difícil com quem você convive. É óbvio que essa paciência não vai ser por toda a eternidade, mas enquanto estivermos vivos, o Senhor está tendo paciência com a gente. Todas as manhãs, as misericórdias dele vão se renovar sobre a tua vida. É como se ele dissesse para você, muito bem, levanta, acorda, vai lá, tenta de novo e faz melhor hoje. O céu não é um lugar de ex-pecadores. O céu é um lugar de troféus, troféus de Jesus. O céu é um lugar onde Jesus vai ter lá bilhões de troféus. Pessoas que ele resgatou do inominável pecado. E você é um troféu destes. Aquela pessoinha que você conhece é um destes troféus. Prega isso para o teu coração. Você é uma pessoa que Jesus resgata do pecado e levanta nas mãos dele e diz para o diabo, olha aqui, este você não levou, esta você não levou. É assim que você tem que se olhar, porque é assim que Jesus olha para você. Amém?